Outra camada, sistema de crença. Eu falei que esse aqui vale a pena falar um pouco mais sobre ele. Bom, tudo na vida é comunicação, tudo se comunica. Nós, seres humanos, temos formas de comunicação. Tem a linguagem verbal, tem a linguagem corporal. Aliás, além dessa palestra aqui, tem uma outra palestra sobre linguagem corporal. Eu vou falar sobre isso. E a gente não percebe, mas a gente tende a usar mais a linguagem, às vezes, corporal do que a linguagem verbal. Linguagem corporal é a linguagem não verbal, como chamam os cientistas sociais. Mas tudo se comunica. Os outros seres se comunicam, os animais se comunicam. Não é porque eles eles não usam a palavra, mas eles usam sons, eles usam expressões corporais para se comunicar um com o outro. Os vegetais se comunicam através da energia que eles trocam, através das raízes. Tudo se comunica, tudo é comunicação. E o sistema de crença, ele pode abalar a comunicação. Se der o exemplo do ser humano, por exemplo, nós temos exemplos aqui que a gente facilmente entende. Pontos de vista que você tem. Se a gente for falar não vou tocar nenhuma, você tem uma religião A ou a religião B, as pessoas podem estar ali conversando, se entendendo perfeitamente bem. Mas se essa aqui menciona que é da religião A, essa aqui menciona que é da religião B, pode ser que essa comunicação pare. Pode ser que tenha problemas. Hoje, o Brasil hoje meio que polarizado, né, na situação política, as pessoas estão brigando por causa disso. Porque um acredita numa coisa, outro acredita em outra. Não estou entrando no mérito, não. Mas tá assim. Então, quantas pessoas tiveram constrangimentos, assim, brigaram, às vezes, até familiares, por causa disso. Então, o sistema de crenças ele pode abalar a comunicação, ele pode abalar a amizade, a comunhão das pessoas. Então, quando alguém fala com você, você até ouve por educação, mas você já está cheio demais com as suas ideias fixas e pensa que elas são absolutamente verdadeiras. Então, cuidado com as ideias fixas, cuidado com esses julgamentos, tá? Pense nisso, né? Pense sobre isso. Funciona mais ou menos assim. Quando nós nascemos, nós somos entregues a uma família com alguns costumes e tradições e que mora numa sociedade cheia de regras próprias, leis e verdades que são tão absolutas que poucas pessoas se atrevem a contestá-las. Então, nós crescemos nesse ambiente empacotado que nos foi imposto desde a infância. E isso tudo é feito de forma tão repetitiva que as nossas raízes culturais ficam encravadas na nossa mente a ponto de nós afirmarmos e lutarmos por verdades que nunca foram nossas por escolha, sim por imposição. Só que isso tudo é feito de forma lenta, gradativo, com o tempo. E aí tudo que é feito assim se torna comum e você não percebe. A palavra comum, ela é poderosa e perigosa. Na nossa prisão cultural, ela nos traz uma sensação de não estarmos sozinhos nessa, então nos traz um certo conforto. Ou seja, está todo mundo dentro da mesma caixinha. Ou seja, todo mundo faz, eu vou fazer também. Então não tem problema, está todo mundo fazendo, eu faço também, não tem problema, já que todo mundo está fazendo. Dá essa sensação de conforto, que é comum. Então as pessoas vivem geralmente baseadas em tudo aquilo que ela teve por repetição. E ela entende que isso é dela, que define quem ela é. Está todo mundo atrás do mesmo queijo, né? Então vou fazer também. Existe um estudo que chama-se barra de Axis, que mostra que para cada ponto de vista que nós temos, fixo, nós podemos criar até 25 afirmativas para sustentar esse ponto de vista. E se for necessário, mais 25 afirmativas você vai criando para sustentar esse ponto de vista. Então você imagina a base da pirâmide de crenças para sustentar todos esses pontos de vista. Um exemplo é, por exemplo, a pessoa que fuma. Se você tentar, eu não vou falar nada que é fumar, fuma. Não tem nada com isso, né? O pulmão não é meu. Cada um escolhe o que fazer. Mas se você pegar uma pessoa que fuma e falar para ela, tentar dizer para ela que fumar faz mal,
ele vai ter 500 argumentos para dizer que não faz mal. Aquela famosa desculpa assim, tinha um tio que fumava 3 maços de cigarro por dia e morreu com 150 anos. Exagerei, né? Morreu com 100 anos. Eu tenho um amigo que morreu aos 20 anos com deficiência pulmonar. Essa é a principal desculpa que ele dá, né? E fora outras aí. Então, esse exemplo é um exemplo do cara querer sustentar esses pontos de vista que ele tem, né? Então, as pessoas, elas se aproximam, se tocam, mas nunca se encontram. Conversam, mas nunca se comunicam. Engaiolado no seu próprio sistema, você está indisponível aos outros e os outros indisponíveis a você. Todos estão aprisionados nos seus próprios condicionamentos, todos carregam a própria prisão ao redor de si. E algumas crenças, fica alerta, que algumas crenças exploram o medo. E com medo você prefere ficar confinado no seu mundo para nada abalar o teu sistema de crenças. O medo é um caso a ser estudado, né? É um caso à parte a ser estudado. O medo, ele pode ajudar você como pode atrapalhar você. Ele pode salvar a tua vida como pode destruir a tua vida. Então, sei lá, você tem que usar o bom senso. Lógico, atravessar a Avenida Brasil às 6 horas da tarde sem passar por cima da passarela. É melhor eu ter medo. Esse medo pode salvar a minha vida. Se bem que, no caso do Rio, né, se passar por cima da passarela, você pode ser assaltado também, mas é melhor eu ter medo de passar por baixo. Esse medo pode me ajudar. Por outro lado, assim, eu tenho uma grande oportunidade, eu tenho que fazer mas para ter desfrutar dessa oportunidade que eu vou ter na minha vida, que surgiu, a oportunidade passa e de repente não volta mais, eu preciso fazer uma grande mudança na minha vida, eu fico com medo de fazer essa mudança, isso pode mudar meu destino, atrapalhar minha vida, né? Por exemplo, você tem eu te mostro aqui uma chapa de aço super resistente, aguenta 10 toneladas, de mais ou menos 40 centímetros de largura, aqui, bem espessa, 30 metros de comprimento. Se eu colocar essa chapa de aço aqui no chão e pedir para você caminhar por cima dela, você não vai ter problema nenhum, certo? Não. Vai caminhar, tem 40 centímetros de largura, você caminha sobre ela sem problema nenhum. Agora eu pego essa mesma chapa de aço, apoio bem firme uma ponta dela no alto de um prédio de 30 andares. E ele tem 50 metros de comprimento. A outra ponta eu apoio num outro prédio do outro lado da rua, 50 metros de distância, bem fixa. E deixo esse vão todo livre e peço para você atravessar de um lado para o outro. Você já não vai, você vai ficar com medo. Provavelmente você vai ficar com medo. Entrou um fator diferente aí que é o medo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que avaliar se o medo está te ajudando, você tem que ter bom senso. Ele está te ajudando ou ele pode te atrapalhar. Tá? O pior do medo é quando você deixa ele te vencer. Tá? Então, você tem que vencer o medo. Mesmo que você tenha bom senso de entender que naquele momento ali é melhor você ter aquele medo. E se não for do bom senso, se disser que você pode perder algo interessante por causa do medo, aí você avalia e decide o que você vai fazer. Tá ok? Vamos para o próximo vídeo?